A chuva não avisou. Ela chegou de repente, daquele jeito traiçoeiro que só a chuva de fim de tarde sabe fazer. O céu ainda tinha um resto de luz laranja quando as primeiras gotas grossas começaram a cair e em menos de 5 minutos o centro da cidade estava encharcado, as calçadas vazias, as pessoas correndo para baixo de marquises e toldos como se a chuva fosse pessoal. Renata Silva não correu. Não porque fosse corajosa naquele momento, era porque não tinha energia. Tinha 28 anos, cabelo escuro colado no rosto pela umidade, uma mochila nas costas que pesava mais do que deveria para o pouco que havia dentro, e nos braços, dormindo com aquela confiança absoluta que só as crianças pequenas têm, o Paulo. 4 anos. Cílios compridos, um narizinho que fungava levemente no sono, aquele fungado específico de criança que passou o dia inteiro sendo carregada e que finalmente rendeu ao cansaço. Ele estava envolto em um casaco azul que Renata havia comprado num brechó 3 semanas atrás, e ela havia dobrado as mangas 2 vezes, porque era grande demais, mas era o que havia, e era o que havia. Ela chegou ao banco de praça, encostada sob a copa de uma árvore grande que segurava parte da chuva, sentou devagar para não acordar Paulo, encostou as costas no ferro gelado, fechou os olhos. Havia um barulho de trovão ao longe, grave e demorado, e depois, só a chuva. Renata respirou fundo, tentou pensar. Pensar era o que ela fazia quando o desespero começava a subir, porque o desespero era uma coisa que ela não podia se dar ao luxo de sentir de verdade, não com o Paulo nos braços, não quando ela era a única pessoa entre ele e o mundo. Então ela pensava, fazia listas mentais, tentava transformar o impossível em problema a resolver. A lista naquela noite era curta e brutal. Dinheiro no bolso, R$ 42 e alguns centavos, suficiente para uma refeição, talvez 2, se fosse lanches baratos. Lugar para dormir? Nenhum. Ela havia saído do quarto alugado naquela tarde depois que a senhoria bateu na porta com aquela expressão que Renata já conhecia, aquela expressão de quem já decidiu antes de chegar. 3 meses de atraso. A senhoria precisava se arranjar, e para hoje. Renata não havia discutido, não havia tempo para isso. Havia Paulo para proteger. Ela havia pegado o que conseguia carregar na mochila, colocado Paulo no colo, descido as escadas sem olhar para trás e ido. Para onde? Essa era a parte que a lista mental não conseguia resolver. Ela tinha uma amiga, a Inês, que morava no bairro vizinho, mas a Inês tinha um marido que já havia deixado claro que a paciência para visitas era curta, e a última vez que Renata havia pedido ajuda havia custado a amizade por 2 meses. Havia uma tia em outra cidade, distante o suficiente para que o ônibus custasse mais do que ela tinha. Havia o abrigo municipal, que ela havia visitado uma vez, saído da fila 3 horas depois sem vaga, e que deixava crianças e mães em quartos separados na triagem. Não posso ficar em um quarto separado do Paulo. Nunca. A chuva aumentou de intensidade, a árvore já não estava dando conta e gotas frias começaram a cair no ombro de Renata, escorrer pelo pescoço. Ela ajustou o casaco do Paulo instintivamente, cobriu melhor os braços dele e inclinou o próprio corpo para fazer de escudo. O menino continuou dormindo. Renata fechou os olhos de novo e tentou não pensar na dor no meio das costas que estava ali desde a manhã, desde que ela havia carregado a mochila por 3 horas pela cidade. Tentou não pensar no frio nos pés, porque o tênis tinha uma solha que estava começando a separar do couro e deixava entrar umidade. Só que não pensar nessas coisas é pensar nelas de outro jeito. Ela estava tão dentro do próprio silêncio que não ouviu os passos. Ouviu a voz. Com licença. Grave, direta, sem aquele tom condescendente que às vezes vinha junto com a gentileza de estranhos, aquele tom de quem está fazendo um favor enorme e quer que você saiba disso. Era só uma voz, calma e presente. Renata abriu os olhos. O homem estava de pé, a 2 metros dela, com um guarda-chuva preto aberto na mão, encharcado da cintura para baixo mesmo assim, o que significava que havia andado bastante sob a chuva antes de abrir o guarda-chuva, ou que havia chegado quando a chuva já estava forte. Terno escuro, gravata afrouxada, cabelo castanho escuro com fios de grisalho nas têmporas, que davam uma idade difícil de calcular.
40 anos? Talvez. Talvez menos, talvez mais. Mas era o olhar. O olhar não tinha a curiosidade invasiva dos estranhos que param porque querem a história. Tinha algo mais quieto, uma pergunta genuína, dessas que esperam resposta antes de tirar conclusão. A senhora está bem? Renata avaliou em meio segundo tudo o que precisava avaliar. Cansaço genuíno ou interesse suspeito? Boa vontade ou armadilha? O cérebro de quem viveu o que ela havia vivido nos últimos 2 anos fazia esse cálculo rápido e automático, como um sistema de alarme que nunca desligava completamente. O homem não avançou, não se curvou sobre ela. Ficou onde estava, na distância respeitosa dos 2 metros, a pergunta no ar sem pressão. Não. Ela disse, simples, honesto. Ela não tinha mais energia para mentir que estava bem. Ele ficou quieto por um segundo, não com o silêncio de quem não sabe o que fazer, mas com o silêncio de quem está ouvindo de verdade. Posso sentar? Ele apontou para o outro extremo do banco. Renata olhou para o banco, para ele, para o Paulo dormindo. É uma praça pública, ela disse, com aquela secura que não era grosseria, mas era aviso. Renata falava com a cautela de quem já aprendeu que a gentileza de estranhos raramente é de graça. O homem sentou no outro extremo, distância máxima possível, dobrou o guarda-chuva e ficou olhando para a praça encharcada na frente deles. Ficou em silêncio. Esse silêncio desconcertou Renata mais do que qualquer pergunta teria. Ela esperou. As pessoas que param com segundas intenções não ficam em silêncio. Elas falam, explicam, constroem contexto. Esse homem estava só. Ali. Você voltou a pé com esse tempo? Ela perguntou, sem saber bem por que perguntou. Renata falava com genuína estranheza, como se a pergunta tivesse saído antes da decisão de fazê-la. Voltei, ele disse. Costumo voltar a pé do escritório. Hoje não prestei atenção na previsão. Onde fica seu escritório? 3 quarteirões daqui. Renata olhou para ele de lance. Terno. Escritório a 3 quarteirões da Praça Central. Cabelo bem cortado, mesmo encharcado. Relógio no pulso que ela não sabia o preço, mas que claramente não era barato. Você devia ter entrado em algum lugar para esperar passar. Devia. Ele concordou sem se defender. Henrique falava com aquela tranquilidade de quem não tem necessidade de se justificar. Pausa. O menino tá dormindo fundo. Ele sempre dorme assim, Renata disse, e havia algo na voz dela que mudou levemente, aquele calor involuntário que aparece quando o assunto é o Paulo. Quando pega o sono, não acorda com nada. Quantos anos? 4. O homem olhou para o Paulo com uma expressão que Renata não soube nomear de imediato. Não era a expressão genérica de adultos olhando para crianças, aquela expressão de protocolo social. Era mais específica, como se ele estivesse vendo alguma coisa na criança dormindo que fazia algum tipo de sentido dentro dele. Como ele se chama? Paulo. E a senhora? Ela hesitou um segundo, mas havia algo naquela pergunta que não tinha nada de ameaçador. Era simplesmente uma apresentação, como as apresentações deveriam ser, sem malícia. Renata. Henrique, ele disse, e não acrescentou sobrenome, não acrescentou nada, só o nome, simples, como se os dois fossem iguais naquele banco encharcado. A chuva continuou. Paulo fungou no sono e ajeitou o rosto no ombro da mãe sem acordar. Renata ajustou o casaco azul de mangas dobradas mais uma vez, aquele gesto que já era automático, feito sem pensar, feito como respiração. Henrique viu o gesto, não disse nada, mas depois de um momento, com aquela calma que ela estava começando a reconhecer como característica dele, ele perguntou: Tem algum lugar para onde vocês dois possam ir esta noite? Renata olhou para a praça, para a chuva, para o Paulo. E então disse a coisa mais difícil que havia dito em muito tempo. Mais difícil do que admitir o atraso do aluguel. Mais difícil do que pedir ajuda à Vera. Mais difícil do que sair do quarto naquela tarde com a mochila nas costas. Não. Uma palavra. Mas ela carregava 2 anos inteiros dentro. Henrique ficou quieto de novo. Não com o silêncio de quem não sabe o que dizer. Com o silêncio de quem está pensando de verdade. Com cuidado. Porque o que vai dizer em seguida importa, e ele sabe disso. Depois tirou o celular do bolso. Eu conheço um apartamento, ele disse. Está desocupado. Tem tudo o que precisa. Pode ficar enquanto as coisas se organizam.
Renata olhou para ele. Por que você faria isso por uma desconhecida? Ele não respondeu de imediato. Ficou com a pergunta por um momento, como se a estivesse pesando. Porque você está sentada num banco de praça com uma criança dormindo no seu colo debaixo de chuva, ele disse por fim. E porque parece que você passou o dia inteiro carregando esse peso sozinha. Henrique falava com uma calma que era diferente de indiferença. Era a calma de quem viu a situação com clareza e decidiu. Renata sentiu algo apertar na garganta. Não era gratidão ainda. Era algo mais complicado. Era o encontro inesperado de uma gentileza com um cansaço que havia durado tempo demais. E esse encontro dói de um jeito que não tem nome fácil. Eu não conheço você, ela disse, e havia aviso na voz, mas havia também algo que já não era completamente resistência. Renata falava com a voz de quem quer acreditar, mas ainda não sabe como. Não conhece, ele concordou, e tem todo o direito de recusar. Mas a oferta está feita. Ele não acrescentou nada, não argumentou, não tentou convencê-la. Deixou a escolha ser dela. E foi exatamente isso que fez Renata olhar para o Paulo, para o casaco azul de mangas dobradas, para o narizinho que fungava no sono, e tomar a decisão que a assustou, e ao mesmo tempo pareceu estranhamente como a primeira coisa certa em muito tempo. Tudo bem, ela disse baixinho. Renata falava com a voz de quem está abrindo uma porta que não sabia que ainda existia. Henrique se levantou, abriu o guarda-chuva e estendeu o braço para cobrir os dois. Paulo continuou dormindo. E a chuva, que havia começado o dia como inimiga, cobriu os três pelo caminho, como se soubesse que estava fazendo parte de alguma coisa que ia além de uma tempestade de fim de tarde. O apartamento ficava no edifício de fachada discreta, num bairro que não era ostentação, mas era solidez. Henrique havia ligado para a assistente no caminho, com aquela brevidade objetiva de quem está acostumado a resolver situações sem explicações desnecessárias. O apartamento da Rua dos Ipês está liberado? Preciso que acendam as luzes e deixem a chave com o porteiro. Do outro lado, uma voz feminina que não questionou, apenas confirmou. Renata havia ouvido a ligação andando ao lado dele, debaixo do guarda-chuva, com o Paulo ainda no colo, acordado agora, os olhos sonolentos tentando entender o mundo molhado ao redor. O menino havia olhado para Henrique com a avaliação direta que só as crianças de 4 anos têm, aquela análise sem filtro social que os adultos perdem quando aprendem a ser educados. Você é alto, Paulo havia dito. Sou, Henrique havia concordado com o mesmo tom. Minha mãe não é. Não é. Henrique havia concordado com o mesmo tom. Renata havia olhado para o filho, depois para o homem, e sentido aquela coisa estranha e desconcertante de não saber se rir ou desconfiar. O porteiro era um homem de uns 50 anos, chamado Pedro, que entregou a chave com a naturalidade de quem já estava acostumado com o inesperado naquele edifício. Não perguntou nada, só disse que o interfone do apartamento funcionava direto com a portaria se precisassem de alguma coisa. O apartamento era o 3º andar, 2 quartos, sala, cozinha, limpo, sem excesso, com aquela impessoalidade gentil dos espaços que foram preparados para receber pessoas sem presumir quem elas são. Havia uma janela grande na sala que olhava para uma rua arborizada, e Renata ficou parada na frente dela por um momento sem colocar a mochila no chão, olhando para a chuva do lado de fora com o rosto da mulher que está tentando entender se o que está vendo é real. Tem comida básica na geladeira, Henrique disse da entrada. A dona Cida do andar de baixo cuida do apartamento quando está desocupado. Ela sempre deixa alguma coisa. Renata virou. Paulo havia ido direto para o sofá com aquela propriedade imediata das crianças pequenas em espaços novos. Como se o mundo inteiro fosse um lugar onde elas tinham direito de estar. Você vai ficar? Ela perguntou. E havia na pergunta tanto uma avaliação quanto uma necessidade de saber os limites do acordo. Renata falava com clareza, porque clareza era o que ela precisava para manter os pés no chão. Não, ele disse. Vim só para garantir que estava tudo em ordem. Uma pausa. Mas vou deixar meu número, se precisar de alguma coisa. Ele escreveu o número num papel que encontrou na gaveta da cozinha. Um pedaço de papel comum, com a letra firme e sem floreio.
Renata pegou o papel, olhou para o número, para ele. Por que você voltou a pé hoje? Ela perguntou, sem planejamento, aquela pergunta que havia ficado desde a praça. Renata perguntava com aquela curiosidade direta de quem não tem paciência para rodeios. Henrique parou na porta. Não sei, ele disse. E parecia que estava sendo completamente honesto, o que era uma resposta estranha e, ao mesmo tempo, a mais verdadeira que ele poderia ter dado. Ele foi embora. Renata ficou olhando para a porta fechada por um momento. Paulo havia encontrado um controle remoto e estava examinando os botões com uma concentração de um cientista. Mãe, ele disse, sem levantar os olhos do controle. Esse homem é bom. Renata olhou para o filho. Por que você acha isso? Porque ele ficou do lado da gente debaixo do guarda-chuva e não ficou com a parte seca para ele. Ela ficou quieta com aquilo por um segundo. De todos os indicadores de caráter que existiam no mundo, talvez nenhum fosse mais preciso do que a análise de uma criança de 4 anos sobre a divisão de um guarda-chuva. Ela dormiu naquela noite com o Paulo abraçado no quarto menor, os dois numa cama que era macia, de um jeito que ela havia esquecido que camas podiam ser. E no meio da noite, quando o Paulo virou no sono e colocou o braço sobre ela com aquela confiança total de quem sabe que a mãe está ali, Renata ficou de olhos abertos no escuro. Pensou em como havia chegado àquele ponto. 2 anos. 2 anos desde que havia saído da casa dos pais do Lucas com um menino de 2 anos no colo e a certeza de que ficar era impossível. O pai do Paulo havia saído da história antes que a história começasse de verdade. A família dele havia tratado Renata com a gentileza específica de quem já decidiu que ela não pertencia ali, mas ainda não tinha encontrado o momento certo para dizer isso diretamente. Ela havia saído sozinha porque era menos doloroso do que esperar ser dispensada. 2 anos de quarto alugado, de trabalho em restaurante, lavando pratos no turno da madrugada enquanto Paulo dormia com a vizinha, de trabalho como faxineira em prédio comercial de manhã cedo, de contas que nunca fechavam completamente, de meses que terminavam sempre 2 ou 3 dias antes do dinheiro. Ela não havia pedido ajuda porque não havia aprendido a pedir. Havia aprendido desde muito antes do Lucas que a ajuda dos outros vinha com o custo invisível da dívida emocional e ela preferia arcar com a dívida sozinha. Mas aquela noite, aquele homem que havia ficado no lado molhado do guarda-chuva, Renata fechou os olhos e tentou não deixar aquele pensamento virar esperança, porque esperança era perigosa quando você não tinha certeza se o chão ia segurar o peso dela. Henrique voltou no dia seguinte. Eram 10 da manhã quando o interfone tocou, e Renata estava com o Paulo na cozinha tentando fazer uma omelete com os ovos que havia encontrado na geladeira. O Paulo estava numa cadeira da mesa com um copo de suco e uma seriedade de especialista culinário. Tá queimando um pouco, ele avisou. Não está. Tá sim. Eu sinto o cheiro. Renata abaixou o fogo um segundo antes do interfone tocar. Era o seu Pedro avisando que o senhor do apartamento havia chegado com umas coisas. Ela ficou parada na cozinha por um segundo. Depois foi atender a porta. Henrique estava no corredor com 2 sacolas de mercado. Sem terno desta vez. Calça escura e uma camisa simples, o que o fazia parecer estranhamente mais ele mesmo do que na noite anterior. Ou talvez ela é que estivesse começando a ver mais do que a primeira camada. Achei que podia faltar alguma coisa, ele disse sem cerimônia, sem o peso de estar fazendo um favor extraordinário. Henrique falava como quem está executando algo óbvio, o que tornava a generosidade mais desconcertante do que se ele tivesse feito questão dela. Renata olhou para as sacolas. Você não precisava. Eu sei. E ficou assim. Ele não argumentou que precisava. Ela não fingiu que não aceitaria. Ela abriu a porta e ele entrou. Paulo o viu da cozinha e fez aquela avaliação de 4 anos, rápida e definitiva. A omelete está queimando, ele informou ao recém-chegado como se Henrique fosse a pessoa mais indicada para resolver aquela situação. Henrique olhou para a frigideira. Tá um pouco, ele concordou, com a mesma seriedade científica do menino. Renata pegou a frigideira do fogo com aquela expressão de mulher que está tentando não sorrir e está perdendo a batalha. Renata sentia algo que ela mesma não estava pronta para nomear, aquela estranheza boa de ter alguém presente sem que a presença pesasse. Os 3 ficaram na cozinha enquanto ela terminava o café da manhã,
E Henrique guardou as compras nas prateleiras com aquela naturalidade desconcertante de quem não está entrando no espaço alheio, mas também não está fingindo que é dono. Uma coisa no meio, uma presença que respeitava o território sem pedir permissão para existir dentro dele. Lucas o observou guardar as compras com atenção total. "Você sabe onde ficam as coisas?" Ele perguntou. "Estou aprendendo." "Eu também estou." "A gente aprende junto, então." Paulo considerou isso por um momento e aceitou como proposta razoável. Renata serviu o café e os três tomaram café da manhã juntos naquela cozinha de apartamento que não pertencia a nenhum deles, com a omelete levemente mais escura do que o ideal e o suco de caixa e o pão que Henrique havia trazido. E havia naquele café da manhã simples algo que Renata não conseguia nomear completamente, mas que, se tivesse que tentar, chamaria de normalidade. Uma normalidade que ela havia esquecido que podia existir. Henrique voltou no dia seguinte e no outro. Na quarta visita, Renata foi direta. Ela havia colocado Paulo para descansar depois do almoço e estava na sala quando Henrique chegou. Ela o deixou entrar, esperou ele sentar e então disse: "Eu preciso entender o que está acontecendo aqui." Ele a olhou sem desviar. Henrique mantinha aquele olhar direto que era a versão adulta da honestidade que o Paulo tinha de forma natural. "O que você quer saber? O que você quer com isso?" Ela fez um gesto que abrangia o apartamento, as sacolas de compras, as visitas. "Ninguém faz isso sem querer alguma coisa. Eu aprendi isso." Henrique ficou quieto por um momento. "Você tem razão que a maioria das pessoas quer alguma coisa," ele disse por fim. "Mas às vezes o que a pessoa quer é simples." Henrique falava devagar, como quem está sendo cuidadoso com as palavras, porque sabe que elas importam para quem está ouvindo. Simples como não ir embora numa segunda vez de uma situação que podia ter sido diferente. Renata ficou com aquilo. "O que aconteceu na primeira vez?" Ela perguntou mais baixinho, porque havia na resposta dele algo que não era sobre ela, e ela sabia disso. Ele olhou para a janela, para a rua arborizada lá fora. "Tem coisas que a gente só entende depois que já passou," ele disse. Henrique falava com aquela quietude de quem carrega algo há tempo suficiente para ter feito as pazes com o peso, mas não com a saudade. Renata não perguntou mais, mas ficou com a resposta. E quando Henrique foi embora naquela tarde, ela ficou olhando pelo vidro da janela para a rua molhada e pensou que havia algo naquele homem que parecia, da mesma forma que ela, ter chegado até aquele banco de praça carregando algo que era cansativo de carregar sozinho. E que talvez, só talvez, eles tivessem parado no mesmo banco por algum motivo que nenhum dos dois soubessem nomear ainda. O trabalho Renata encontrou sozinha. Ela havia deixado isso claro para si mesma desde o início. O apartamento era uma ajuda que ela aceitava porque era pelo Paulo, mas a vida era responsabilidade dela. Ela não havia saído de uma situação de dependência para entrar em outra com outro rosto. No quinto dia no apartamento, depois que Henrique foi embora, ela sentou com o Paulo e o caderno que usava para fazer as contas e foi objetiva. R$ 42 que sobravam da noite na praça, mais uns 28 que ela havia achado no fundo da mochila, esquecidos numa época em que havia esquecimento possível. R$ 70 no total. Suficiente para transporte por alguns dias, enquanto procurava trabalho. "Mãe vai trabalhar?" Paulo havia perguntado, olhando para o caderno com aquela atenção de quem acompanha os movimentos da mãe como se fossem importantes, porque para ele eram. "Vai," ela disse, "sempre vai." "E eu?" "Você vai ficar com a dona Cida, se ela aceitar." A dona Cida, que morava no apartamento abaixo, havia aparecido na manhã do segundo dia com um pote de sopa e a energia de quem já decidiu que aquelas duas pessoas novas no edifício iam ser bem recebidas independentemente de qualquer coisa. 60 e poucos anos, cabelo grisalho cortado curto, avental de cozinha que parecia ser uma extensão permanente do corpo. Havia olhado para Paulo com aquele olhar específico de avó que não tem neto por perto e havia dito que se a Renata precisasse de alguém para ficar com o menino, era só avisar. Renata havia avisado. Dona Cida havia aceitado com entusiasmo, que o Paulo correspondeu entusiasmo com entusiasmo de forma automática. Era um dos talentos dele. O trabalho apareceu numa padaria, a 4 quarteirões do apartamento. A dona, uma mulher de uns 50 anos chamada Cláudia, havia olhado para Renata com aquele olhar direto de quem avalia pessoas rápido e não esconde que está avaliando. "Você trabalhou em que antes?" "Restaurante, atendimento e cozinha, faxina e comercial." Renata não baixou os olhos. "Sou rápida, sou pontual e não falto sem avisar com antecedência."
Cláudia olhou para ela mais um segundo. Tem filho? Tenho, 4 anos. Já está com cuidado fixo. Segunda, às 6 da manhã. Não foi exatamente um processo seletivo. Foi mais uma decisão unilateral de Cláudia baseada em algum critério que ela não explicou. Mas Renata saiu da padaria com o emprego e andou os 4 quarteirões de volta com aquela leveza específica de quem acabou de ganhar chão firme sobre os pés. Henrique apareceu naquela tarde. Ela estava contando para o Paulo sobre o emprego na cozinha do apartamento e o Paulo estava comemorando com aquela intensidade de 4 anos que tornava qualquer vitória maior do que era. Ela atendeu, ouviu o seu Pedro anunciar e sentiu aquela coisa que estava aprendendo a reconhecer quando ouvia o nome. Uma espécie de calor no centro do estômago que ela preferia ainda não examinar muito de perto. Quando Henrique entrou, ela disse antes de qualquer coisa: "Consegui um emprego." Ele parou. Olhou para ela, para o Paulo, que estava fazendo uma festa na cadeira da cozinha como se o emprego da mãe fosse um evento esportivo. "Que ótimo!" ele disse, e havia no tom algo genuíno, sem aquela condescendência de quem acha que a conquista é pequena perto de que poderia oferecer. Henrique falava com um orgulho real, que ele mesmo pareceu um pouco surpreso de sentir. Padaria, a 4 quarteirões, turno da manhã. Sim, ela cruzou os braços, não de fechamento, mas de firmeza. Vou começar a juntar para pagar o apartamento também. Quanto é o aluguel? Henrique ficou quieto por um segundo. Não precisa. Quanto é? Renata falava com aquela teimosia gentil que não era agressão, mas era limite e era importante. Ele disse um número. Ela ouviu. Era abaixo do mercado, o que ela sabia, mas era um número real, e ela aceitou o número real. Vou pagar quando puder. Não sei exatamente quando, mas vou. Eu sei, ele disse, e era evidente que ele acreditava. Paulo havia descido da cadeira e estava puxando levemente a manga da camisa de Henrique, com a discrição de uma criança de 4 anos, que é zero discrição. Você vai jantar aqui? Henrique olhou para Renata. Renata olhou para o filho com aquela expressão de mãe que está simultaneamente envergonhada e profundamente encantada pelo filho. Renata sentia aquele calor embaraçoso de quem foi exposta por alguém que não conhece os filtros sociais e que, no fundo, disse a coisa certa. Se a sua mãe deixar, Henrique disse. Paulo virou para ela com uma expressão que era, funcionalmente, uma sentença sem recurso. Pode ficar, ela disse, fingindo que a decisão havia sido dela. O jantar foi macarrão com molho de tomate, que era o que havia e que Renata fez sem cerimônia nenhuma, porque ela havia decidido que se havia um jeito de se relacionar com aquele homem, era sendo exatamente quem ela era, sem enfeite e sem desculpa. Paulo falou durante o jantar inteiro sobre a dona Cida, que havia ensinado ele a dobrar guardanapo em formato de barco, sobre o gato da dona Cida, chamado Farofa, que era gordo e indiferente, e que Paulo havia tentado abraçar com resultado neutro, sobre a janela do apartamento, pela qual havia visto um pássaro que ele descreveu com detalhes tão específicos que não havia como identificar a espécie, mas havia como entender que o evento havia sido importante. Henrique ouviu tudo com aquela atenção que Renata estava aprendendo a reconhecer como característica dele, total, sem performance, sem aquele jeito de adulto que está esperando a criança terminar de falar para poder falar de coisa mais importante. Você tem um jeito específico de ouvir o Paulo, ela disse, quando o menino foi ao banheiro. Renata falava com aquela observação direta que era, ao mesmo tempo, uma descoberta e uma pergunta. Henrique olhou para ela. Como assim? Simples, você ouve como se o que ele está falando importasse de verdade. Importa. Para a maioria dos adultos, não importa. A maioria sorri e espera ele terminar. Henrique ficou quieto por um segundo. Eu cresci num lugar onde as crianças eram educadas para não interromper os adultos, ele disse, e onde os adultos usavam isso como desculpa para nunca realmente ouvir as crianças. Uma pausa. Acho que ficou alguma coisa disso. Henrique falava com aquela honestidade discreta de quem não está acostumado a revelar muito, mas que encontrou naquela cozinha simples uma escuta que merecia mais do que o habitual. Paulo voltou do banheiro com a notícia de que a torneira do banheiro fazia um barulho interessante se você abrisse só um pouco, e o jantar continuou. Depois que Paulo dormiu, os dois ficaram na sala por um tempo. Não foi planejado. Ele estava indo embora. Ela estava na janela.
E então ele ficou também, olhando para a rua arborizada, e eles ficaram assim por um momento que era longo demais para ser acidental. Você é sozinho, ela disse. Não foi pergunta. Renata falava com aquela percepção direta que não era julgamento, mas era reconhecimento. Ele virou. Por que você diz isso? Porque você vem aqui toda tarde como se esse fosse o seu lugar, mas você vai embora como se não tivesse certeza se pode ficar. Henrique ficou com aquilo. Tem um tempo que eu não sei muito bem qual é o meu lugar, ele disse por fim. Henrique falava com aquela lentidão de quem está abrindo uma gaveta que ficou fechada por tempo suficiente para que ele quase tivesse esquecido o que havia dentro. Renata olhou para ele. Então a gente tem isso em comum. Não era uma declaração, não era um convite, era só a verdade sendo dita em voz alta entre duas pessoas que haviam chegado no mesmo banco de praça carregando pesos parecidos em formatos diferentes. Henrique foi embora. Mas desta vez havia algo diferente no jeito que ele foi. Um passo mais devagar. Uma última olhada para a janela iluminada do terceiro andar antes de dobrar a esquina. Renata não viu aquela última olhada, mas Dona Cida, que estava regando as plantas na janela do segundo andar, viu e sorriu para as plantas com aquela sabedoria específica de quem viveu o suficiente para reconhecer o começo de algo sem precisar que alguém anuncie. Foram 3 semanas assim. 3 semanas de manhãs na padaria, Renata chegando às 6 com o avental que a Cláudia havia dado e saindo às 2 da tarde com o cheiro de pão quente na roupa. 3 semanas de Lucas com a Dona Cida, que havia adotado o menino com aquela generosidade silenciosa de quem tem amor sobrando e criança para receber. 3 semanas de tardes no apartamento que foram devagar e sem anúncio, se tornando os momentos mais esperados do dia. Henrique aparecia por volta das 4, algumas vezes com alguma coisa, às vezes de mãos vazias, mas sempre com aquela presença que havia se tornado para Renata a coisa mais desconcertante do mundo, porque não conseguia ser reduzida a nenhuma categoria que ela conhecia. Não era assistência social, não era interesse de segunda intenção, não era aquela amizade leve e descartável dos conhecidos de circunstância. Era presença, simples, constante e crescentemente necessária, de um jeito que ela ainda não estava pronta para admitir em voz alta. Na 4ª semana, aconteceu a primeira briga. Não foi dramática, não houve gritos. Foi pior. Foi aquela briga de verdade, a briga de 2 pessoas que começaram a se importar o suficiente para que as diferenças doessem. Renata havia chegado da padaria naquela tarde para encontrar no corredor do edifício 2 homens de empresa de móveis com uma caixa enorme. Entrega para o apartamento 302, um deles disse. Ela ficou olhando para a caixa. O que é? Beliche infantil, pedido do Sr. Henrique. Ela ficou quieta por um segundo inteiro. Depois disse, deixa aí no corredor, com uma voz que estava fazendo um esforço considerável para permanecer calma. Quando Henrique chegou às 4, ela estava na sala, com aquela postura específica de quem está segurando algo a tempo e chegou na hora. O beliche, ela disse, sem preâmbulo. Ele parou. O Paulo mencionou que dividia a cama com você. Achei que... Você acha muita coisa sem perguntar. Marcela falava com aquela firmeza controlada de quem não está com raiva da generosidade, mas com o jeito que a generosidade havia chegado, sem espaço para ela decidir. Eu sei que... Não sabe. Ela se levantou. Você não sabe o que é chegar num lugar depois de 2 anos e ter alguém decidindo o que você precisa antes que você possa descobrir sozinha. Renata falava com aquela dor que não era sobre o beliche, mas sobre tudo o que o beliche havia tocado sem querer. Henrique ficou quieto. E ficou quieto do jeito certo. Não ficou quieto de quem está esperando a tempestade passar. Ficou quieto de quem está ouvindo de verdade o que está sendo dito atrás das palavras. Você tem razão, ele disse. Ela parou. Havia se preparado sem perceber para uma defesa, para um argumento sobre boa intenção. Não havia se preparado para aquilo. Eu fiz a coisa certa do jeito errado. A intenção era boa. A execução foi de alguém que está acostumado a resolver sem perguntar, e isso não é uma virtude. Henrique falava com essa honestidade direta de quem não usa desculpa como escudo, o que era uma das coisas mais raras e mais difíceis de lidar. Renata ficou com aquilo. O Paulo vai adorar o beliche, ela disse, por fim, mais baixinho.
Renata falava com aquela rendição que não é derrota, mas é escolha. A escolha de deixar a mágoa ir quando a honestidade chega de verdade. Mas da próxima vez, eu pergunto antes. Da próxima vez, você pergunta antes, ela confirmou. Ficaram em silêncio por um momento. Depois, Paulo chegou da sala de Dona Cida com o Farofa no colo, o que era notável, porque o Farofa não havia demonstrado interesse por colo de ninguém até aquele momento. O Farofa veio comigo, ele anunciou com orgulho de conquistador. Os dois adultos olharam para o gato gordo, indiferente nos braços do menino satisfeito, e a tensão que havia preenchido o apartamento se desfez da única forma que certas tensões se desfazem, com a intervenção involuntária e completamente descoordenada de uma criança de 4 anos e um gato. O beliche foi montado naquela noite. Henrique ficou até tarde ajudando, seguindo as instruções com aquela seriedade excessiva que Paulo havia imediatamente adotado também. Os dois debruçados sobre o manual com expressões de engenharia. Essa parte vai aqui, Paulo apontava. Tem certeza? Tenho, tá escrito. Você lê? Eu leio os números. Os números dizem a ordem. Henrique olhou para o menino. Você tem razão. Paulo assumiu a função de coordenador de obra com uma autoridade que Henrique respeitou sem ironia, o que fez Renata, sentada no canto observando os dois, sentir aquela coisa desconcertante outra vez, aquela coisa que ela havia proibido de examinar de perto, mas que continuava crescendo apesar da proibição. Quando o beliche ficou pronto, Paulo subiu na cama de cima com a solenidade de quem está tomando posse de um território. É meu, ele disse do alto. É seu, Henrique confirmou. Paulo olhou para baixo com aquela expressão de 4 anos que era pura e absoluta. Você pode dormir na de baixo às vezes. Renata pressionou a mão na boca para não rir. Henrique ficou quieto por um segundo com aquela expressão de adulto que foi pego completamente desarmado. Obrigado, ele disse. E havia na palavra algo real, que não tinha nada de protocolo. Depois Henrique foi embora e Paulo dormiu na cama de cima com a velocidade de quem conquistou o que queria e pode descansar. E Renata ficou na sala com o apartamento em silêncio e aquela coisa crescendo no centro do estômago que ela continuava não examinando, mas que estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. Foi numa tarde de sábado que ela soube de verdade. Não foi um momento dramático, foi um sábado comum. Paulo na praça perto do edifício com Dona Cida, Renata e Henrique caminhando pela rua arborizada sem destino específico, o sol daquele jeito preguiçoso de tarde de fim de semana. Ele estava contando sobre um projeto no trabalho, algo técnico que ela não acompanhou nos detalhes, mas que ela ouvia com atenção, porque havia algo na forma como ele contava as coisas que era, independente do conteúdo, interessante de ouvir. E então ele riu. Não foi um riso de cortesia, foi um riso de verdade. Aquele riso que sai quando você não estava esperando, quando algo é genuinamente engraçado e o corpo reage antes que o filtro social consiga agir. Um riso breve, real, que mudou o rosto dele de um jeito que ela não havia visto antes. Renata parou de andar. Ele percebeu e parou também. O que foi? Henrique perguntava com aquela atenção imediata de quem leva a sério o que vê no rosto de quem está com ele. Nada, ela disse, mas estava olhando para ele de um jeito que não era nada. Renata, disse ela, você ri diferente quando é de verdade. Ele ficou quieto. Como assim? Você tem aquele riso de educado, o que você usa quando alguém conta uma história e você acha cortês sorrir. Ela parou. Esse foi diferente. Renata falava com aquela observação cuidadosa de quem prestou atenção o suficiente para notar o que a maioria das pessoas não nota. Henrique ficou com aquilo. Faz tempo que alguém estava prestando atenção nisso, ele disse mais baixinho. Henrique falava com aquela vulnerabilidade que chegou de surpresa, como se a observação dela tivesse aberto algo que estava fechado há tempo. Renata olhou para a rua arborizada, depois olhou para ele, e naquele olhar havia tudo o que ela ainda não havia dito, e que ele ainda não havia dito, e que os dois sabiam que estava ali, esperando o momento de ter nome. Ela não disse nada, mas quando voltaram a andar, os ombros se tocaram levemente e nenhum dos dois se afastou. E foi suficiente. Por enquanto. A descoberta não veio de Henrique. Veio de Cláudia. Renata estava na padaria numa manhã de terça-feira, 6 semanas depois de ter começado a trabalhar ali, quando Cláudia entrou com um jornal dobrado debaixo do braço e aquela expressão de quem está segurando uma informação que está custando segurar. Renata? Ela estava limpando o balcão.
Levantou os olhos. Vem aqui um segundo. Cláudia abriu o jornal na mesa do fundo, naquela página que tinha às vezes as matérias de negócios e economia da cidade, as notícias que a maioria dos clientes da padaria passava sem ler porque não fazia parte do cotidiano deles. Tinha uma foto de Henrique. Não a foto de um homem voltando do escritório a pé num dia de chuva, não a foto do homem que ficava do lado molhado do guarda-chuva e aprendia a montar beliche seguindo a orientação de uma criança de 4 anos. Era a foto de um homem de terno, em frente a um prédio moderno com uma legenda que dizia o que Renata ficou lendo 3 vezes, porque a primeira e a segunda não pareceram reais. Henrique Farias, fundador do Grupo Farias, anuncia a expansão de operações para o setor de infraestrutura portuária. A empresa, presente em 6 estados, movimenta anualmente... Ela parou de ler. Ficou olhando para a foto. Para o homem da foto, que era o mesmo homem que havia comido macarrão com molho de tomate na cozinha da semana passada e que havia passado 40 minutos num sábado tentando ensinar o Paulo a fazer pipa com papel e palito de churrasco. Resultado medíocre, mas processo completamente feliz. Você sabia? Cláudia perguntava com aquela delicadeza de quem está preocupada, mas não quer ser intrusiva. Cláudia falava com o cuidado genuíno de quem respeita demais para não fingir que não riu. Não, Renata disse. Uma palavra, mas ela carregava dentro dela toda a revisão silenciosa dos últimos 40 dias. O apartamento, as sacolas de mercado, a facilidade com que uma ligação resolvia um apartamento vazio em 10 minutos. O relógio, a camisa que ela havia achado simples, mas que agora que tinha contexto, não era simples coisa nenhuma. Ela dobrou o jornal, terminou o turno. Cometeu apenas 2 erros pequenos no caixa naquela manhã, o que era, dado o estado interno em que estava, uma conquista considerável. Quando chegou no apartamento era meio-dia. Paulo estava com Dona Cida. Ela ficou na sala de pé, olhando para a janela com os braços cruzados, e foi revisar tudo outra vez com a frieza de quem precisa entender antes de sentir. Henrique Farias, Grupo Farias, presente em 6 estados. E ela estava no apartamento dele, comendo comida que ele havia trazido, com um beliche que ele havia comprado, construindo uma rotina que havia, sem que ela tivesse planejado, se tornado dependente da presença de um homem que havia simplesmente esquecido de mencionar que era o homem mais rico da cidade. A raiva veio. Não foi a raiva explosiva do primeiro momento. Foi uma raiva mais quieta e mais funda. A raiva de quem se sentiu idiota. A raiva de alguém que havia se prometido nunca mais estar em desvantagem numa relação e que havia, sem perceber, acabado de criar exatamente essa situação. Ela havia contado a ele sobre o quarto alugado, sobre a senhoria, sobre os 2 anos, sobre o pai do Paulo. Ela havia ficado vulnerável na frente de um homem que havia ouvido tudo aquilo com aquele olhar de igual a igual e que na realidade era tão longe de igual a ela que a distância nem tinha unidade de medida adequada. Quando o interfone tocou às 4, ela atendeu. Pode subir, ela disse com a voz plana de quem decidiu. Henrique percebeu assim que entrou. Era o tipo de coisa que você percebe quando conhece uma pessoa o suficiente para saber a diferença entre o silêncio normal dela e o silêncio que significa que algo mudou. Renata estava na sala, de pé, sem o calor habitual, com aquela postura que ele havia aprendido a ler como fronteira. O que aconteceu? Ela pegou o jornal que havia trazido da padaria e colocou sobre a mesa. Henrique olhou para a foto. Ficou quieto por um momento. Renata, Grupo Farias, ela disse. Não era a acusação na voz. Era algo mais doloroso que acusação. Era decepção. Renata falava com aquela voz de quem está com o coração em guarda, porque deixar-o antes, ela disse. Renata falava com aquela clareza de mulher que já foi controlada de outras formas e que reconhece o padrão mesmo quando vem com boa intenção. Henrique ficou com aquilo, e ela viu no rosto dele que a palavra chegou, não como golpe, como espelho. Eu sei que tenho, ela respirou, mas saber que tem razão não resolve o problema. Qual é o problema? Ela olhou para ele. O problema é que eu tô morando num apartamento seu, com comida que você traz, com um beliche que você comprou, construindo alguma coisa com um homem que eu não conheço de verdade, porque ele não me deixou conhecer de verdade. Ela parou. E o problema é que eu me importo e não devia, porque não tenho como ser igual a você. Renata falava com aquela coragem que dói.
A coragem de dizer a verdade em voz alta, mesmo quando a verdade expõe o que você preferiria esconder. O silêncio que veio depois foi o mais longo que haviam dividido. Henrique olhou para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler, aquela expressão que não tinha nome fácil e que ela havia chamado de amor numa tarde de domingo e depois proibido a si mesma de dizer de novo. Você precisa de tempo, ele disse por fim. Não foi pergunta. Henrique falava com aquela contenção de quem entende que recuar não é desistir, que às vezes o amor mais real é o que abre espaço. Sim, ele pegou o jornal da mesa, dobrou-o, colocou no bolso. Eu vou respeitar isso. Henrique falava com aquela firmeza quieta de quem fez uma promessa para si mesmo e está fazendo ela em voz alta também. E foi embora. Renata ficou na sala vazia. E chorou. Não com raiva, não com mágoa exatamente, com aquela mistura específica de quem está se defendendo de algo que quer com força e que tem medo de querer. Porque o medo e o querer existem no mesmo lugar e não há como ter um sem o outro. 3 dias. Ele não apareceu. Renata foi à padaria, voltou, fez as refeições, ajudou o Paulo com os desenhos que ele estava fazendo em cadernos que Dona Cida havia dado. Assistiu ao menino dormir na cama de cima do beliche que Henrique havia montado. No segundo dia, Paulo perguntou: "O Henrique vai voltar?" Renata estava dobrando roupa. "Não sei." Paulo ficou quieto por um momento com aquilo. "Ele foi embora porque brigaram?" "A gente não brigou exatamente, mas ficou difícil." Renata olhou para o filho. "Ficou", ela disse com honestidade, porque havia aprendido que o Paulo merecia honestidade. Renata falava com aquela dificuldade de mãe que não quer proteger demais, mas também não quer magoar. Paulo processou. Quando a Dona Cida e o seu Jorge brigaram, ela ficou triste 3 dias e depois ela foi até ele e resolveu. Ele disse com a precisão casual de quem está relatando um fato histórico documentado. "O seu Jorge é o vizinho do 4º andar. Eles tomam café junto toda manhã." Renata ficou olhando para o filho. "Você observa tudo, né? É porque é interessante." Paulo voltou para o caderno de desenho. "Mas eu acho que você devia ir até ele." Ela ficou com aquilo, e no 3º dia, foi. Ela não tinha o endereço do escritório. Tinha um número no papel com letra firme e sem floreio, que havia ficado numa gaveta desde a primeira noite. Ela havia olhado para aquele papel várias vezes nos últimos 40 dias sem ligar, porque havia uma linha entre presença e necessidade que ela havia se recusado a cruzar antes. Agora cruzou. A ligação tocou 2 vezes. "Alô?" Henrique atendeu com aquela voz firme. Então ela disse: "Sou eu, Renata." Houve um silêncio do outro lado. Então ela continuou. "Me encontra na praça", ela disse. "Aquela mesma de antes." Uma pausa de 3 segundos. "Que horas?" "Agora, se puder." "Posso." Ela chegou primeiro. Sentou no mesmo banco. A praça estava diferente daquela noite de chuva. Sol de fim de tarde, crianças em volta do coreto, um senhor idoso alimentando pombos com uma dedicação que sugeria que aquilo era a principal agenda do dia. O banco de ferro estava morno pelo sol, e Renata pôs a mão nele por 1 segundo, sentindo a temperatura, pensando que era estranho como o mesmo lugar podia ser completamente diferente dependendo do que você traz para ele. Aí Henrique chegou 8 minutos depois, sem terno, apenas uma calça, camisa, aquela aparência de alguém que saiu correndo sem passar pelo espelho, o que era para um homem da posição dele a versão mais real que ela havia visto. Ele a viu no banco e parou por 1 segundo antes de atravessar a praça. Sentou do lado dela, não no extremo oposto desta vez, do lado, com espaço entre eles, mas não com a distância da primeira noite. Ficaram em silêncio por um momento olhando para o senhor e os pombos. "Eu pensei muito nos 3 dias", ela disse, sem preâmbulo. Renata falava com aquela diretividade que era o jeito dela de mostrar respeito, porque enrolar era o que se fazia quando não se levava a sério quem estava ouvindo. "Eu também. Você errou ao esconder, mas eu entendo o porquê. E o porquê não justifica, mas explica." Ela pausou. "E eu reagi como alguém que estava esperando um motivo para recuar, porque tenho medo." Renata falava com aquela coragem que custava, a coragem de expor o medo em vez de escondê-lo atrás da raiva. Henrique virou para ela. "Do quê?" "De precisar de alguém e que esse alguém vá embora, de construir alguma coisa e ter o chão tirado de baixo de novo." Ela olhou para a praça. "Fiz isso uma vez com o pai do Paulo. Achei que estava construindo algo e estava só."
preenchendo o espaço que ele deixou disponível enquanto convinha. Renata falava com aquela dor que havia amadurecido, que já não era ferida aberta, mas era memória com peso. Eu não sou ele. Eu sei. Ela virou para ele. Mas o meu medo não sabe a diferença ainda. Henrique ficou com aquilo. O que eu preciso fazer para que o seu medo aprenda? Era uma pergunta direta e real, sem retórica, sem promessa vazia. Era um homem perguntando o que a pessoa à sua frente precisava, o que era, para Renata, a coisa mais rara e mais desconcertante que alguém podia fazer. Continuar sendo honesto, ela disse, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Uma pausa. E me dar tempo para chegar no meu próprio ritmo, sem pressão. Eu consigo fazer isso. E eu preciso te dizer uma coisa também. Ele esperou. Eu não preciso do seu dinheiro para estar com você. Eu prefiro clareza sobre quem você é a qualquer coisa material que você possa oferecer. Se um dia isso não for suficiente para você, me diz. Renata falava com aquela firmeza que era, ao mesmo tempo, declaração e contrato, porque ela havia aprendido que os contratos claros são mais gentis que os implícitos. É mais do que suficiente, ele disse. Henrique falava com aquela simplicidade de quem encontrou, na frase dela, exatamente o que havia procurado sem saber. O senhor idoso jogou a última migalha e se levantou do banco com o esforço de quem tem os joelhos que não colaboram mais. Os pombos desistiram e voaram. Renata e Henrique ficaram no banco, e desta vez, quando os ombros se tocaram, foi diferente. Foi uma escolha consciente, dos dois lados, feita às claras, com tudo que havia sido dito ainda no ar entre eles. Junho chegou com um calor diferente. Não o calor agressivo de certas épocas, mas aquele calor de fim de tarde que convida a ficar do lado de fora, que faz as praças encherem de famílias e crianças e pessoas que precisavam de ar. Henrique havia contado sobre a empresa devagar, como havia prometido. Não de uma vez, não com relatório, mas da forma orgânica que as histórias reais são contadas. Um fragmento aqui, um contexto ali, as peças indo para o lugar conforme havia a abertura. Havia fundado o Grupo Farias aos 26 anos com um empréstimo do pai e uma ideia que todo mundo ao seu redor havia achado arriscada demais. Havia dado certo, tinha dado muito certo. E no processo havia perdido, por ordem, um noivado com uma mulher que havia amado, mas que havia amado mais a vida que a empresa proporcionava do que a pessoa que a construía. E depois uma série de relacionamentos mais curtos que haviam seguido o mesmo padrão, com variações de detalhe. Você ficou sozinho de propósito. Renata havia dito numa daquelas noites de semana em que Paulo dormia cedo e os dois ficavam na sala conversando. Aprendi a achar que era mais fácil assim. Ele havia dito. Henrique falava com aquela honestidade de retrospecto, a honestidade de quem já chegou do outro lado de um erro e pode nomeá-lo. E era, mas mais fácil não é melhor. Paulo havia começado a chamar Henrique pelo nome, o que parecia óbvio, mas não era, porque havia na forma como o menino falava o nome uma propriedade específica, como se o nome pertencesse ao vocabulário fundamental das coisas importantes, junto com mãe e dona Cida e farofa. Numa tarde de domingo, os três estavam na praça perto do edifício. Paulo havia insistido em levar o carrinho de brinquedo vermelho que havia ganhado de dona Cida e estava empurrando o carrinho pelo caminho de pedra com a concentração de piloto profissional, fazendo desvios dramáticos de qualquer coisa que cruzasse a trajetória, incluindo pombos, folhas e sombras no chão. Henrique e Renata caminhavam atrás, no ritmo do Paulo, que era o ritmo de quem parava a cada 3 passos para examinar algo interessante. Ele vai ser engenheiro, Henrique disse, observando a trajetória do carrinho. Ou piloto, ou os dois. Paulo parou abruptamente, achou uma pedra pequena e lisa no caminho, a examinou com seriedade, depois a colocou no bolso, com a naturalidade de quem acabou de encontrar um tesouro. O que você faz com essas pedras? Henrique perguntou. Guardo. Para quê? Paulo olhou para ele com a expressão de quem está explicando algo que deveria ser óbvio. Porque são minhas. Henrique ficou quieto por um segundo, com aquela expressão que Renata havia aprendido a reconhecer como o riso verdadeiro chegando antes de sair. E saiu. Aquele riso de verdade, o mesmo da rua arborejada, o mesmo que havia feito ela parar e olhar e perceber que estava com problema. Ela estava com problema, o tipo bom de problema. Henrique a viu olhando. O quê? Nada, ela disse, mas estava sorrindo.
Ele ficou olhando para ela um segundo a mais do que o necessário. Renata, Henrique, eu preciso dizer uma coisa. O coração dela fez aquele movimento desconcertante. Pode dizer. Eu não sei exatamente quando aconteceu. Ele disse. Parou. Recomeçou com aquela precisão de quem quer dizer certo. Mas em algum ponto entre a chuva e o macarrão, e o beliche, e a discussão do jornal, e a praça de novo, eu me apaixonei por você. Henrique falava com aquela simplicidade que é mais corajosa que qualquer discurso elaborado, porque a simplicidade não tem onde se esconder. O mundo continuou ao redor. Paulo empurrava o carrinho, um casal passava de mãos dadas, o sol fazia aquela coisa de fim de tarde com as árvores. Renata ficou com as palavras. Deixou-as chegarem de verdade, sem filtro, sem a armadura que havia passado 2 anos construindo. Eu também, ela disse. Renata falava com aquela voz de quem acabou de fazer algo corajoso e está descobrindo que coragem tem um sabor próprio e que o sabor não é o que ela havia imaginado. Paulo virou de longe com aquele radar de criança. Vocês estão namorando? Os 2 adultos olharam para ele. Estamos conversando, Renata disse. Mas antes vocês não conversavam assim. Paulo voltou para o carrinho com a satisfação de quem fez o diagnóstico correto. Tá bom. Henrique pegou a mão de Renata. Devagar, com cuidado, com a pergunta implícita que esperava a resposta antes de avançar. Ela deixou. E foram os 3 pelo caminho de pedra, atrás do carrinho vermelho e das pedras lisas e de tudo que ainda estava por ser construído. Naquela tarde de domingo, que era, de todos os ângulos possíveis, o tipo de tarde que a gente guarda. O outono chegou com aquela gentileza específica da estação que não exige nada de ninguém. 2 meses desde a tarde na praça. 2 meses desde as palavras ditas às claras, desde a mão tomada com cuidado, desde o Paulo com seu diagnóstico preciso de 4 anos e meio. A vida havia continuado sendo vida, o que significava que não havia se tornado simples só porque havia se tornado mais completa. Marcela ainda acordava às 5h40 para chegar à padaria às 6. Lucas ainda chegava na sala de Dona Cida toda manhã com o Farofa esperando na porta como se houvesse combinado. Henrique ainda aparecia perto das 4, mas agora não havia mais aquela tensão de não saber se devia ou não. Aquela chegada cautelosa de quem está testando o terreno. Havia chegada, simplesmente. Só que havia 3 semanas, aquela outra coisa. A coisa que Renata havia notado, mas ainda não havia nomeado para ninguém, nem para si mesma completamente. A irmã de Henrique se chamava Márcia. 34 anos, cabelo curto, olhos rápidos que avaliavam sem serem delicados. Havia chegado de outra cidade numa sexta-feira sem avisar com muita antecedência, como era o estilo dela, segundo o próprio Henrique. E havia ligado do aeroporto dizendo que queria jantar com o irmão. Henrique havia dito que tinha planos. Márcia havia dito que queria conhecer os planos. E foi assim que Renata e Henrique acabaram num restaurante simples numa sexta-feira à noite. Do lado de fora, com a mesa perto da calçada arborizada, com Márcia à frente fazendo aquela avaliação de irmã mais nova, que é, funcionalmente, a mais rigorosa de todas as avaliações possíveis. Henrique havia conquistado Márcia em menos de 10 minutos, principalmente por conta da história da pedra lisa, que ele havia contado com toda a gravidade narrativa que o evento merecia. E você guarda as pedras onde? Márcia havia perguntado. Num pote na janela, já tenho 12. São preciosas? São minhas, ele havia dito, com aquela lógica inabalável de 4 anos e meio que tornava qualquer discussão filosófica sobre valor desnecessária. Márcia havia olhado para o irmão com uma expressão que dizia, sem palavras, você fez bem. Depois havia olhado para Renata com aquela outra expressão, a de quem vai fazer a pergunta que importa. Você está feliz? Márcia havia perguntado, direta e sem afetação. Márcia falava com aquela franqueza de quem cresceu ao lado de alguém que passou tempo demais escondendo o que sentia e que havia decidido, por isso, nunca fazer o mesmo. Renata havia ficado com a pergunta. Estou aprendendo a ser, ela havia dito, por fim, o que é diferente de fingir que sou, e acho que é melhor. Renata falava com aquela honestidade que havia aprendido aos poucos, que era mais valiosa do que qualquer resposta bonita. Márcia havia assentido com aquele assentimento de quem aprovou algo que já tinha aprovado antes de perguntar.
A outra coisa havia acontecido numa tarde de quarta-feira. Renata havia chegado da padaria, passado para pegar o Paulo com Dona Cida, e quando abriu a porta do apartamento, havia encontrado uma carta embaixo da porta. Envelope branco, sem remetente, com o nome dela escrito à mão. Ela havia ficado parada por um segundo, porque cartas assim não costumam ser boas notícias na experiência dela. Havia aberto. Era da senhoria do quarto onde havia morado. Uma letra miúda, tortuosa, que dizia o que senhoria nenhuma costuma dizer. Que havia errado, que havia ouvido da Cláudia da padaria sobre a Renata e que havia ficado com aquilo. Que o atraso era real, mas que ela não havia dado chance. Que se a Renata precisasse de alguma referência para a locação futura, poderia contar com ela. Uma carta pequena, mas Renata havia ficado na entrada do apartamento por um bom tempo, segurando o envelope. Havia coisas no mundo que chegavam tarde demais para mudar o que havia sido, mas que chegavam no momento certo para mudar o que ia ser. Essa carta era uma delas, não porque resolvesse algo prático, mas porque provava de um jeito pequeno e concreto que as pessoas às vezes chegam mais longe do que parecem capazes quando paradas. Foi num sábado de manhã que Henrique chegou diferente. Não era o horário habitual. Eram 10 da manhã. Paulo ainda no pijama, Renata no segundo café do dia, quando o interfone tocou com aquela urgência suave de quem quer muito subir, mas está sendo educado. Henrique estava no corredor com aquela expressão de homem que passou a noite pensando em algo e chegou do outro lado com uma decisão. Pode entrar? Sempre pode. Ele entrou, ficou de pé na sala. Paulo o olhou do sofá com a avaliação de quem percebe que o clima está diferente do habitual. Eu preciso falar uma coisa, Henrique disse. Pode falar, Renata disse, com aquela calma que era por dentro o coração acelerado de quem sabe que o que vem em seguida importa. Renata falava com aquela serenidade de fachada que as pessoas desenvolvem quando aprendem que a tranquilidade externa protege espaço para processar o que chega. Ele tirou algo do bolso. Não era um anel numa caixinha. Era um papel dobrado. Ela ficou olhando para o papel. O que é? Abra. Ela abriu. Era um contrato de locação. O apartamento onde estavam, com o valor que ela havia dito que pagaria, no prazo que havia dito que precisava, com termos que eram completamente favoráveis a ela e ao Paulo. Ela leu 2 vezes. Olhou para ele. Por que você está me dando isso? Porque você disse que não precisa do meu dinheiro para estar comigo, e eu quero que isso seja verdade na prática, não só nas palavras. Ele respirou. Esse apartamento não é mais meu para oferecer, é seu para alugar. Seus termos, sua independência. Henrique falava com aquela clareza de homem que entendeu que amar alguém não é segurar, é garantir que a pessoa tem chão próprio para ficar de pé. Renata ficou com um contrato nas mãos e sentiu aquela coisa no centro do estômago que era diferente do calor dos primeiros dias, diferente da cautela do meio, diferente da coragem da praça. Era algo mais assentado, mais fundo, o tipo de coisa que não grita, mas que está presente em tudo, que você só reconhece quando para de correr o suficiente para sentir. Henrique, Renata, você está de joelhos no meio da rua na minha cabeça desde ontem. Ele piscou. O quê? Eu estava pensando que tipo de coisa você faria. Ela disse com aquele sorriso que aparecia quando ela não estava tentando contê-lo. E na versão que imaginei, você estava de joelhos no meio da rua. Renata falava com aquela leveza que só existe quando o medo passou o suficiente para que a alegria caiba no mesmo lugar. Henrique olhou para ela, depois olhou para o chão e foi para o joelho. Paulo, que havia acompanhado tudo do sofá com a seriedade de especialista em relações humanas que havia se autodesignado, levantou de supetão. Pedido de casamento, ele anunciou como se fosse o narrador oficial do evento. Henrique olhou para o menino com aquela expressão de riso verdadeiro que estava chegando de novo. Era isso sim. Depois olhou para Renata, que estava com a mão na boca agora, os olhos brilhando daquele jeito que não tem controle. Eu não tenho anel hoje, ele disse. Posso buscar um anel? Posso fazer isso do jeito certo, com tudo no lugar. Uma pausa. Mas o que eu quero dizer não precisa esperar o anel. Henrique falava com aquela urgência gentil de quem aprendeu que adiar um essencial é um custo que não compensa. Então diz, eu quero construir uma família com vocês dois, não por compaixão,
não por impulso de uma noite de chuva, não porque eu tenho dinheiro e vocês precisavam de ajuda, por escolha. Ele a olhou. Porque você me ensinou, sem querer, que ter o mundo e não ter onde chegar é uma pobreza que nenhum número no banco resolve. Porque o Paulo me ensinou que as melhores coisas da vida cabem no bolso e se chamam por nomes simples. E porque eu, que passei 40 anos aprendendo a não precisar de ninguém, parou. Preciso de vocês. Henrique falava com aquela voz de homem chegando a uma verdade que custou tempo para ser encontrada e que por isso pesa da forma certa. Paulo havia descido do sofá e estava do lado da mãe agora, olhando para Henrique no joelho na apartamento de contrato recém-assinado, com o papel ainda na mão dela, com a luz de manhã de sábado entrando pela janela que olhava para a rua arborizada. Havia um caminho entre o banco de praça encharcado e aquela sala. 2 anos de cansaço, uma noite de chuva, um guarda-chuva dividido do jeito certo, 40 dias de café da manhã e jantar, e beliche montado, e pedras no bolso, e jornal dobrado, e praça de novo, e mão tomada com cuidado, e então isso, esse momento. Sim, ela disse. Renata falava com aquela palavra única que carregava dentro tudo que as palavras longas às vezes não conseguem conter. Paulo ergueu os 2 braços, aceitou. Henrique ficou de pé, e Renata deu um passo, e ele deu um passo, e os 2 se encontraram no meio da sala com aquele abraço que não foi perfeito na coreografia, mas foi completamente verdadeiro na intenção. E Paulo entrou no meio porque é o que as crianças de 4 anos e meio fazem quando percebem que estão do lado de fora de um abraço importante. E ficaram os 3 assim no meio da sala, com o contrato de aluguel ainda na mão de Renata e a pedra lisa no bolso do pijama de Paulo e o sol de sábado de manhã fazendo aquela coisa generosa com a janela. O anel veio 3 dias depois. Henrique havia perguntado antes de comprar. Havia descrito 2 ou 3, pedido opinião, ouvido o que ela havia dito e comprado o que ela havia descrito como o que se parecia com ela. Era simples. Tinha uma pedra pequena no centro, sem excessos, sem ostentação, exatamente do jeito que ela havia pedido. Paulo havia insistido em estar presente na hora em que Henrique colocou o anel. Havia ficado de pé do lado dos 2 com uma solenidade de cerimonialista que era ao mesmo tempo hilária e completamente tocante. Tá bom? Ele havia perguntado depois. Tá muito bom, Renata havia dito. Pode continuar. E eles haviam continuado. O casamento não foi no mês seguinte, foi com calma, do jeito que as coisas que importam merecem ser feitas. Uma cerimônia pequena, num sábado de tarde, com Márcia ao lado de Henrique e Dona Cida ao lado de Renata, e Paulo na frente dos 2 com uma gravata que ele havia escolhido sozinho, vermelha, que não combinava com nada e que era perfeita exatamente por isso. Cláudia havia fechado a padaria aquela tarde e chegado com um bolo que havia feito de madrugada sem que ninguém pedisse, porque era o tipo de pessoa que age assim quando alguém de quem gosta tem um dia importante. Seu Pedro havia aparecido de terno e num certo momento no meio da tarde, quando o sol estava fazendo aquela coisa generosa de fim de tarde e Paulo corria entre os adultos com a gravata vermelha voando para o lado, Renata parou no meio de tudo e ficou olhando para a cena. Para aquelas pessoas que não estavam ali 2 anos atrás, para aquele homem que havia dito, a senhora está bem? Num banco de praça encharcado, com aquela voz grave e direta e sem condescendência. Para o filho que havia dito com 4 anos e a precisão devastadora dos que ainda não aprenderam a complicar que o homem era bom porque havia ficado do lado molhado do guarda-chuva. Henrique chegou ao lado dela com aquele jeito de chegar que era específico dele, sem anúncio, sem ocupar mais espaço do que o necessário. No que você está pensando? Ela olhou para ele. No banco de praça. Ele ficou quieto por um segundo. Você se arrepende de ter ficado? Não, ela virou para ele. Mas fico pensando no quanto foi quase não ter ficado. Renata falava com aquela leveza de quem chegou do outro lado de um medo e pode olhar para trás sem ser engolida de novo. Henrique pegou a mão dela. A chuva ajudou. A chuva ajudou, ela concordou. Paulo passou na frente dos 2 com a velocidade de quem descobriu que adultos em eventos ficam distraídos e é o melhor momento para correr sem que ninguém reclame. Paulo, não fui eu. Você acabou de passar correndo na minha frente, mas não fui eu que mandei chover naquela noite.
Ele desapareceu entre as pessoas com aquela lógica impecável de criança que encontrou o argumento perfeito e saiu antes que alguém pudesse refutar. Henrique olhou para ela olhou para ele, e os dois riram daquele riso que é o melhor tipo de riso. O tipo que acontece quando você está completamente em casa com a pessoa ao lado. Quando o mundo ao redor está barulhento e imperfeito e vivo, e você percebe que não quer trocar nenhum detalhe disso por nada mais ordenado ou mais silencioso. Mais tarde, quando Paulo havia dormido no colo de Dona Cida durante o trajeto de volta e havia sido transferido para a cama de cima do beliche com aquela habilidade específica de quem sabe que criança que dorme fundo não acorda durante transferência, e quando a casa havia ficado quieta com aquele silêncio bom do fim de um dia que foi verdadeiro do começo ao fim, Renata ficou na janela que olhava para a rua arborizada e Henrique ficou ao lado, ombro no ombro, como havia começado naquela rua de tarde de domingo, antes de tudo virar o que tinha virado. Lá fora, a rua estava quieta. Uma luz acesa num apartamento do outro lado. O vento movendo as árvores levemente, nenhuma chuva. Você acha que ela volta? Renata perguntou. A chuva? Sim. Ele pensou por um segundo. Sempre volta. Mas já não precisa fazer o mesmo serviço. Henrique olhou para ela de lado com aquela expressão que era o sorriso verdadeiro chegando. Não precisa mais. E ficaram assim. Os dois na janela de uma casa que havia começado como um favor e havia se tornado o lugar mais verdadeiro que ambos haviam encontrado. Olhando para a rua quieta de uma noite que não tinha nada de extraordinário, e que era exatamente por isso uma das mais bonitas que já haviam vivido. Às vezes a vida não manda aviso. Ela só faz chover numa praça. Coloca dois cansaços no mesmo banco e espera para ver se algum dos dois tem coragem de perguntar o nome do outro. Renata e Henrique tiveram. E o Paulo, que havia dito que o homem era bom antes de qualquer um dos adultos ter coragem de admitir o que estava acontecendo, dormia na cama de cima do beliche com 12 pedras lisas num pote na janela e uma gravata vermelha dobrada na cadeira, completamente em paz com o mundo que havia ajudado sem saber a construir. Às vezes, os melhores arquitetos de uma história têm 4 anos e meio. Carregam o tesouro no bolso do pijama e sabem com aquela certeza simples de quem ainda não aprendeu a duvidar do que sente que algumas pessoas chegam na vida não por acidente, mas porque era para ser assim. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história. Conta pra gente nos comentários qual foi o momento que mais te tocou e de onde você está nos assistindo hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo.